Esta semana nós começamos a ouvir a liturgia da palavra, as profecias de Oséias. E no trecho que a liturgia nos propõe para hoje, nós vemos o profeta Oséias, fazendo uma comparação à relação do povo de Deus com o Senhor, a relação de uma esposa que não foi fiel no seu casamento. Por isso, a linguagem é exatamente essa, uma linguagem conjugal, uma linguagem esponsal. Enquanto Israel abandonou, traiu a Deus como uma esposa infiel, Deus, pelo contrário, não deixou de amá-lo e quer a reconciliação com o seu povo. Por isso, o profeta usa uma linguagem em que Deus está chamando o seu povo, a sua esposa, para o deserto, um lugar que se faz ideal, aonde Israel responderá com total dedicação e fidelidade ao Senhor, ao seu Salvador e também o autor da sua existência. E o sinal da conversão do povo de Israel, o sinal da volta da fidelidade do povo de Israel para com o Senhor, será o desaparecimento de todo o vestígio do culto a Baal, um deus estranho. Elementos deste culto, dessa fé pagã, havia se infiltrado na história e na fé do povo. E como o profeta usa essa linguagem conjugal, Baal aqui no caso seria o amante, atrás do qual tinha ido o povo, deixado de ser fiel, portanto, ao seu Deus. Baal havia dado a ilusão de que o povo, se o seguisse, receberia dele prosperidade e também benefícios. Deus é aquele que perdoa sempre e, ao perdoar, vai fixar com o seu povo, vai fixar com Israel, com a sua esposa, um novo pacto de amor, uma nova aliança que será eterna, uma aliança que não será mais fundada na fragilidade da humanidade, mas uma aliança firmada na justiça, na benevolência e também no amor de Deus. Se a gente aprofunda a leitura que nos é sugerida nessa segunda-feira, de Oséias capítulo 2, versículos do 16 ao 22, nós vamos ver que o povo de Deus, na verdade, estava em busca de prosperidade material, algo que é bem comum ao ser humano. E nessa busca da prosperidade material, acaba se esquecendo de voltar o seu pensamento e a sua prece para aquele que ele sempre conheceu, o Senhor do céu, o Senhor da terra, e prefere seguir a doutrina de Baal, prefere seguir a Baal porque provavelmente essa doutrina e este segmento não é tão exigente quanto a doutrina do Senhor verdadeiro em relação àquilo que exige o segmento do Senhor Deus de Israel. Baal era um deus pagão que representava o culto da natureza. E Deus havia feito promessas para o seu povo também de prosperidade material. Mas por alguma razão essas promessas haviam sido esquecidas pelo seu povo. A mensagem que Oséias traz é uma mensagem também de uma extrema atualidade para os homens, para as mulheres do nosso tempo. Porque também hoje Baal, ele pode se representar de diversas formas na nossa vida, no desejo sobre tudo que nós temos de ter, de possuir, de sermos consumidores. E ele pode ter um domínio nessas realidades e sobre a nossa vida, sobre também a natureza. Baal pode também representar o domínio que o ser humano hoje quer ter sobre a natureza, enquanto pode ser tão alienante como era a medrosa submissão do homem de séculos atrás, não necessariamente
do povo, o homem que fazia parte do povo de Deus. Nós vemos tudo isso com uma clareza, porque a gente está instituída, a gente está inserido, melhor dizendo, num universo, numa sociedade que é movida pelo lucro e pelo materialismo. E se a gente não tomar muito cuidado, nós podemos deixar de ser seguidores do Deus, Criador do céu e da terra, e passarmos a sermos seguidores dos deuses Baals, que se apresentam hoje de formas tão sutis e sedutoras para nós. Nós, que somos cristãos, devemos nos sentir responsáveis, como todo ser humano que vive sobre essa terra, de nos comprometermos a colaborar para melhorar o mundo em que nós vivemos, para melhorar a terra. Mas o cristão faz isso, tem este esforço com um espírito particular. O cristão é colaborador de Deus e orienta para Deus os seus pensamentos, a sua vida. Por isso deve tomar todo cuidado para, como fez o Israel antigo, não trair o Senhor, trocando-o por outros deuses, por outras pessoas, por outras situações. Mas se caso isso acontece, Deus age com o mesmo amor, com a mesma misericórdia, com a mesma benevolência com a qual agiu com Israel, porque Ele é Deus de promessas. Se nós falhamos na parte que nos cabe nas nossas promessas e colocamos de Deus, no lugar de Deus, outros deuses, outras situações, Deus sempre nos dará novas oportunidades e novas chances de voltar à fidelidade e aliança para com Ele. Depois, o Evangelho em que Mateus traz para nós a ressurreição de uma menina e também a cura da famosa hemorroísa do Evangelho, nos leva a refletir sobre o impacto, sobre a presença de Jesus neste mundo. Há alguns dias já nós temos ouvido alguns milagres narrados por Mateus que mostram para nós que de fato o novo tempo chegou com a chegada de Jesus, com a sua encarnação em nosso meio. E particularmente comovedor é a fé da mulher hemorroísa, que já sofria dessa enfermidade há mais de 12 anos, que Jesus acolhe com satisfação. Bastou-lhe tocar na orla do manto de Jesus para que ela fosse curada, para que aquele mal que lhe afligia tanto tempo lhe deixasse em paz. E também nós notamos aqui, sobretudo com a ressurreição da menina, que o tema da morte é para Jesus, é para o Evangelho, apenas um sono diante do poder de Deus, do qual um dia também nós, que passaremos necessariamente pela morte física, seremos despertados. Jesus indica assim, não só nestes dois milagres que o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 18 a 26 nos trazem hoje, mas nos demais que nós ouvimos os outros dias, que estes milagres são para a cura, são para a evangelização dos mais pobres, dos menos favorecidos, como sinal do novo tempo, como eu acabei de dizer, o sinal dos novos tempos que estão sendo inaugurados por Deus e sua graça, o sinal da sua vinda, o sinal sinais de que está sendo construindo em nosso meio o reino de Deus. A cura da doença da mulher, sobretudo, que é uma doença grave, é uma doença prolongada, faz entrar neste clima do novo, um novo tempo, um novo momento. Uma nova história está a ser escrita a partir do ministério e da presença de Jesus. Também o sol, nesse sentido, é visto com outros olhos. Tudo passa a ser visto de uma nova maneira. Os milagres são realidades sensíveis de que Deus está intervindo na história do seu povo, de que Deus traz a novidade, o novo, para o seu povo.
Nós podemos, no entanto, nos perguntar: hoje, porém, aonde estão esses sinais? Eles existem? Eles deixaram de existir? Eles existem, mas há o risco de não vermos. E se não vermos, há o risco de não colaborarmos para que o reino de Deus continue crescendo, para que o reino de Deus continue atuando no mundo. Eles existem, porém, conforme os séculos foram avançando, eles foram tomando novas formas, novos modos de se apresentar. Sim, ainda existem curas físicas, que são relatadas por diversas comunidades cristãs ao redor do mundo. Mas as curas maiores que têm acontecido nestes tempos que nós vivemos são as curas do Espírito, são as transformações da vida, são as passagens da incredulidade a uma fé mais adulta, mais responsável, são os compromissos que cada dia se renovam e também despertam-se como novos de centenas de milhares de cristãos ao redor do mundo em construir de modo efetivo o reino de Deus no qual nós já somos inseridos. São estes os muitos sinais, curas que não são controláveis, mas que atingem uma maravilhosa e extraordinária realidade. E temos todos a missão de suscitá-las, de colaborar para que elas aconteçam, porque na igreja, como nos ensina a própria doutrina da igreja, cada um dos fiéis é responsável pela palavra de Deus. E aonde a palavra de Deus chega, coisas extraordinárias acontecem, uma vez que existe a abertura ao Espírito Santo. E cada um de nós, batizados, cristãos, recebemos o Espírito Santo não para guardá-lo dentro de nós, mas para transmiti-lo ao mundo. O mesmo Espírito que levava Jesus a realizar tantos sinais e prodígios. E nós todos, na posição que nós vivemos, ou na vocação que nós abraçamos, temos essa tarefa de incendiar o mundo, de transformar o mundo a partir do Espírito Santo, sendo canais também de milagres, que muitas vezes não são visíveis aos olhos, mas existem de fato e têm transformado as inúmeras vidas que Deus providencia que entrem em nosso caminho, para que nós não possamos passar despercebidos por esta vida. Que nesse dia o nosso amor e a nossa fidelidade para com Deus se renovem. E também a consciência de que nós somos instrumentos da sua graça em suas mãos. Não tenhamos medo de viver a nossa fé, de viver a nossa vocação e de sermos canais de milagres na vida de tantos daqueles que o Senhor colocar ou que nós encontrarmos em nosso caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.